Então hoje a gente vai falar da seção 5.3, finalmente, juntando aqui as seções 5.1, 5.2 e 4.9 também, né? Quando a gente estava falando sobre 4.9 é de primitiva, né? Se não me engano. É, primitiva. Tá, então vamos lá. Então aqui a seção 5.3, Teorema Fundamental do Cálculo. Vou fazer no quadro ali. Tem, tem aqui a demonstração. Eu acho que eu vou suprimir a demonstração, vou apresentar o teorema, fazer algumas aplicações. E aí acho que fica melhor. O que a gente já sabe até agora, né? A gente sabe calcular, pensar pelo menos na primitiva de algumas funções que a gente fez na aula da seção 4.9. Dá um exemplo disso que eu estou falando aqui, né? Por exemplo, pega a função. Qual que a gente fez? 2x. Pega a função 2x. E qual que é uma das primitivas de 2x? Uma das primitivas de 2x a gente chamou de f maiúsculo de x. Uma das primitivas é essa aqui, x ao quadrado. Mas nota que x ao quadrado mais c é a primitiva mais geral, né? C é uma constante qualquer. Então, de algumas coisas a gente sabe calcular a primitiva, né? Por exemplo, se é uma função cosseno de x, quem que é a primitiva de cosseno de x? Quem que é uma, né? Fala para mim. Pensa aí, né? Qual função que eu vou derivar que vai dar cosseno de x? Você não concorda? Então, f de x é igual a seno de x mais c é uma primitiva. É a primitiva mais geral, né? Mais c. Seno de x mais c é a primitiva mais geral da função cosseno de x. Se a função é exponencial de x é elevado a x, quem que é uma primitiva? Uma primitiva é a própria exponencial de x, né? Porque se eu derivar isso aqui, dá isso. Mas a primitiva mais geral é elevado a x mais uma constante. Então, na aula da seção 4.9, a gente aprendeu a fazer isso aqui, calcular algumas primitivas, e eu falei assim, depois a gente vai entender para que a gente está falando de primitiva. E aí a gente vai entender hoje. Nas aulas posteriores, da seção 5.1 e 5.2, a gente entendeu o que significa essa notação aqui, né? Integral de A até B de f de x dx. A gente aprendeu isso. O que significa? Bom, está aqui meu plano cartesiano, eu estou olhando para o intervalo de A até B. Uma observação importante é o seguinte, esse intervalo de A, essa integral aqui, está definida nesse intervalo de A até B, fechado, aberto, pouco importa. Se você tirar um ponto aqui, só a área dentro desse intervalo, debaixo dessa curva, vai ser a mesma. Beleza? Então, tá. Picuinhas à parte, pega esse f de x aqui, né, definido dentro desse intervalo, e o que significa a integral de A até B de f de x dx? Significa que eu estou pegando um monte de retângulo entre A e B e aproximando a área desses retângulos para ser a área debaixo dessa curva. Quanto mais retângulos eu fizer, mais próximo eu vou ficar da curva. E aí eu posso afirmar que naquele limite, isso aqui é igual a um limite de blá blá blá, e nesse limite
isso aqui vai ser a área debaixo dessa curva, beleza? Então, eu sei calcular primitivas e eu entendi o que isso aqui significa. Isso aqui significa fazer aquele limite quando n tende para infinito, pega um ponto dentro desse retângulo aqui embaixo, multiplica pela altura, pega um outro ponto aqui, multiplica pela altura e por aí vai. O ponto que eu estou falando é assim, um ponto amostral para você definir quem que é a altura, mas o comprimento da base aqui é sempre constante e igual a b menos a sobre n, onde n é o número de subdivisões que você vai fazer nesse intervalo. Tá? Então, essa escrita aqui está representando a área de baixo dessa curva f de x aqui. Agora, o que isso aqui tem a ver com isso? Quem relaciona essas duas coisas aqui é o teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte, eu vou enunciar aqui, depois eu vou fazer algumas aplicações. Bom, eu estava escrito na tela agora há pouco aí, né? Tem no livro, né? A integral de a até b de uma função é igual a f de b menos f de a, onde f significa uma dessas funções aqui, ó, uma dessas. Qualquer uma, tá bom? Isso é importante. Se você quiser escolher c igual a 0, fica à vontade. Se vocês quiserem escolher c igual a 1 milhão, fica à vontade também. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Tem gente que resume e escreve assim, teorema fundamental do cálculo. Tá. Então, para calcular a área debaixo dessa curva f de x, eu preciso calcular a primitiva dessa função f de x. Há algumas observações que eu acho importante aqui, que fica uma confusão no começo e tudo mais. Nota o seguinte, ó. Vamos lá. Acho importante. Isso aqui é uma constante, isso aqui é um número. Isso aqui é uma função. É importante observar que a primitiva é uma função. Eu terminei a aula de primitiva falando isso. Lembra que a primitiva é uma função. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Isso aqui é uma constante, é um número. Isso aqui é uma função. Isso aqui é um número, ele representa uma área. Por mais que ele seja área com sinal, ele ainda representa uma área, beleza? Nesse desenho hipotético aqui que eu estou fazendo, dessa relação aqui, essa área aqui é um número positivo, é tipo assim 10, 11, tá bom? Enquanto isso aqui é uma função. Então, uma função aplicada num ponto, isso aqui me devolve um número, isso aqui me devolve um número, beleza? Isso aqui é um número, isso aqui é uma função num ponto, ou seja, um número, isso aqui é uma função num outro ponto, ou seja, um número. Uma das propriedades que a gente viu na aula passada era assim, integral de A até A era zero, lembra? Por causa que você pensa assim, é um retângulo degenerado, né? Retângulo degenerado, ou seja, só um segmento. Com o teorema fundamental do cálculo é mais fácil ver aquela propriedade. Uma coisa vem antes da outra formalmente, mas enfim, depois para você entender, é mais fácil ver com o teorema fundamental do cálculo. Porque veja bem, se eu estou calculando a integral de A até A, eu preciso calcular a primitiva em A menos a primitiva em A. Ou seja, f de A menos f de A. Isso é zero, certo? Tá. Aquela da constante, por exemplo, decorre diretamente do fato da derivada ter aquela propriedade, né? O que eu estou falando? Que uma constante vezes uma função. Na hora que eu preciso derivar isso, né? Derivar uma constante vezes uma função. É a constante vezes a derivada da função, e aí decorre que integrar
uma constante vezes uma função é integrar, separar a constante e integrar só a função. A gente vai fazer exemplo e isso vai ficar cada vez mais claro. Mas beleza, esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. Para calcular a área debaixo dessa curva, eu posso fazer um processo de limite, ou se eu não quiser, eu posso simplesmente usar esse resultado, certo? Na demonstração, o que a gente faz? Que eu vou omitir, beleza? Tem no livro. O que a gente faz? A gente separa isso aqui em muitos intervalos e observa que fazer essa conta aqui no limite é fazer exatamente essa conta aqui. Isso que é a demonstração desse teorema. Vamos ver com exemplo, né? Acho que, como a gente está no curso aqui de cálculo, vale mais a gente calcular algumas coisas, né? O momento de fazer contas, de calcular. Isso que eu estou falando aqui, ó. Isso aqui é uma função, isso aqui é um número. Depois isso aqui é uma integral definida, tá bom? Uma integral de A até B. Então, com os limites bem definidos. Depois a gente vai... Enfim, isso é assunto para a próxima aula. Mas a gente vai falar da integral sem esses limites de integração aqui, A e B. E aí eu vou voltar a lembrar o que é um número, o que é uma função, beleza? Isso aqui, mas assim, de cara, lembra? Isso aqui é um número. Isso aqui é um número, representa uma área. Deixa eu pegar um exemplo aqui do livro. Calcule a integral de 1. Isso aqui é 1? Né? Calcule a integral de 1 até 3 de e elevado a x dx. Então, vamos lá. Vou fazer esse exemplo e vou complementar um pouco mais, porque eu acho que o livro não faz a conta toda. Então, a integral de 1 até 3 de e elevado a x dx. E aí a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Então, quem que é a minha função? A minha função é e elevado a x, beleza? A integral de e elevado a x dx. Esse dx aqui, lembra, esse dx é só uma notação, tá bom? O professor de física seu vai falar assim, porque está multiplicando f vezes o dx. Sem problema nenhum, falar qualquer coisa vale, né? O desenho aceita qualquer coisa, né? Se eu falar assim, isso aqui é 1000, isso aqui é 3, isso aqui é 4, você pode pensar que esse triângulo aqui existe, certo? Então, no desenho e na englobação, a gente pode falar qualquer coisa, desenhar qualquer coisa e tal. Mas formalmente não é não, tá bom? Isso aqui não é um produto entre duas coisas. E aqui que eu estou falando, falar qualquer coisa aceita, né? O desenho aceita qualquer coisa, se você englobar, todo mundo aceita. Eu mesmo, de vez em quando, falo, você está fazendo aqui um produto e tal. Porque funciona. Mas vocês aqui que estão... Então, o que eu estou querendo dizer? Que vocês aqui que vocês estão aprendendo agora, cuidado para vocês não tropeçarem muito assim, nessas definições, tá bom? Isso aqui não é um produto. Mas funciona como um, tá bom? E aí, se funciona como um, lembra lá da definição com limites. Lembra que isso aqui é igual a um produto de bases vezes alturas. E aí, essa coisa desse produto vai ficar mais justificável para quem tem um raciocínio físico, para quem tem um raciocínio de engenharia. Bom, então, a minha função f de x é elevado a x. Quem que é a minha função f maiúsculo de x? Quem que é meu fzão? Quem que é a minha primitiva de e elevado a x? Bom, a mais geral de todas é elevado a x mais c. Mas eu não preciso pegar a mais geral de todas. Posso pegar qualquer uma delas. Então, eu vou pegar qual?
e elevado a x mais, sei lá, qualquer número, mais 10. 10 é massa, mais 10. E aí, a integral de A até B. Ah, não, vou fazer aqui a integral de 1 até 3. Né? A integral de 1 até 3 de E elevado a x dx é f de B. Quem que é B? B é 3, certo? Então é f de 3 menos f de 1. Ok? F de 3 é quanto? Bom, f de x está aqui. Então, f de 3 é E elevado a 3 mais 10 menos f de 1. E elevado a 1 mais 10. Nota o seguinte, ó, esse menos aqui tem um parênteses, né? Então, E elevado a 3 mais 10 menos E elevado a 1 menos 10. Então, esse 10 corta com esse 10 e fica E elevado a 3 menos E elevado a 1, ok? Aí, olha, o que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu coloquei um 10 aqui qualquer, beleza? Para ser uma das primitivas de f de x. Essa aqui é uma das primitivas. Mas nota que vou somar uma constante aqui, depois eu vou somar uma constante aqui. E essas duas constantes elas vão se subtrair, por causa que é f de B menos f de A. Então, essas constantes subtraem. Já que subtrai, eu posso escolher qualquer uma dessas aqui. Eu posso escolher, por exemplo, a zero, porque vai subtrair uma da outra, certo? Eu não precisava pegar f como E elevado a x mais 10. Eu podia pegar f, escrever em vermelho. Eu podia ter feito f de x igual a E elevado a x mais 0, beleza? Eu não precisava ter pegado a constante igual a 10. Eu podia ter pegado a constante igual a 0. Que aí minha conta ficava muito mais resumida. Olha só. A integral de 1 até 3 de E elevado a x dx é... Vou pegar essa aqui agora, tá bom? É f de B, f de 3 menos f em A, que é f de 1. Então é E elevado a 3 menos E elevado a 1. E elevado a 3 menos E elevado a 1. Então, eu não preciso pegar essa constante aqui sendo qualquer constante. Eu posso pegar a constante igual a zero, sabe? Pegar uma particular. Vai ser muito mais rápida a conta. Porque, nota, ó, se eu tivesse pegado mais C aqui, o que ia acontecer, né? Mais C, aí aqui está escrito mais C, aí aqui está escrito mais C. Esse C corta com esse C, igual esse 10 corta com esse 10. E aí eu tenho a conta como se eu tivesse pegado mais zero. E aí esquecido que tem um zero aqui, tem um zero aqui, que eu preciso cortar zero com zero, certo? Não faz nem sentido. Então esse exemplo aqui serve para mostrar para a gente o seguinte. Ó, na hora que for pegar uma das primitivas, não pegue a primitiva mais geral, não. Pega uma primitiva bem particular, que é quando o C vale zero. Facilita. Adianta o serviço, né? Não precisa passar por esses passos aqui. Beleza? Vou fazer mais um exemplo. Vou deixar o teorema fundamental do cálculo aqui e vou apagar essa parte. Vou fazer de um polinômio. Ah, e nota o seguinte, no final deu um número, tá bom? E elevado ao cubo, sei lá quanto que é isso, é 2,7 alguma coisa, vezes 2,7 alguma coisa, que é próximo de 8, vezes 2,4. É um pouquinho maior que 20, se não me engano. Se eu não estiver fazendo uma conta muito idiota aqui na minha cabeça. É maior do que... Com certeza é maior do que 8 e menor do que 27. Mas eu acho que é um número próximo aqui de 20. Esse aqui é próximo de 2, então esse resultado aqui dá uns 18, mais ou menos. Próximo de 18. Fiz uma estimativa aqui.
cabeça, não sei se está certo. Não. Vou fazer um outro exemplo. Vamos ver um polinômio que eu falei, né? Não tem de polinômio? Não tem de polinômio, vamos fazer um de polinômio. Então, por exemplo, vamos fazer um de polinômio junto com aquelas propriedades. A integral de 2 até 3 de x ao cubo mais 2x à quarta dx. Então, a integral de 2 até 3 desse polinômio aqui. Então, nota, no final das contas, tem que dar um número, tá bom? Tem que dar um número, sei lá, 20. Tem que dar um número. Tá, então minha fzinha, vou escrever aqui do mesmo jeito que eu estava escrevendo antes. Fzinha é x ao cubo mais 2x à quarta. Quem que é a minha primitiva? E aí eu já vou fazer o seguinte, já vou pegar a primitiva com a constante igual a zero, tá bom? Não vou pegar uma constante geralzona, não. Vou pegar uma constante simples. Então, eu preciso olhar quem que é a primitiva de x ao cubo e quem que é a primitiva aqui de 2x à quarta. Quem que é a primitiva de x ao cubo? Bom, a gente viu que a primitiva de x elevado a n, vou escrever aqui em algum canto, f de x é igual a x elevado a n, então a primitiva é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais c, tá bom? Mas, de novo, vou pegar esse c igual a zero aqui. Nota que se eu derivar isso daqui, esse n mais 1 cai aqui para baixo, aí fica n mais 1 menos 1, que é n. E aí o n mais 1 que caiu aqui embaixo vai cancelar com esse n mais 1 aqui do denominador e vai ficar isso aqui. Aquela conta que a gente fez na aula passada ou retrasada. Tá, então, quem que é a primitiva de x ao cubo? É x à quarta sobre 4. Ó, n mais 1 sobre n mais 1. O n aqui é 3. E quanto que é a primitiva de 2x à quarta? Bom, constante vezes função. Então, é constante vezes a primitiva de x à quarta, que é x à quinta sobre 5. X à quinta sobre 5. Nota que na hora de calcular a primitiva aqui, eu deixei esse 2 constante para fora e só preocupei com a primitiva de x à quarta. A primitiva de x à quarta é x à quinta sobre 5. E aí o 2 está aqui multiplicando. Tá bom. Então, essa integral aqui, eu vou escrever ela aqui de novo, tá bom? Vou repetir isso que está escrito aqui em cima. Integral de 2 até 3 de x ao cubo mais 2x à quarta dx é... Vamos lá, fzão está escrito aqui. É fzão em 3 menos fzão em 2. A e B. Fzão em B menos fzão em A. Fzão em 3 é isso aqui, né? Isso aqui que é fzão. Fzão em 3 é 3 à quarta sobre 4 mais 2 vezes 3 à quinta sobre 5. Isso aqui é fzão em 3, menos fzão em 2. Menos fzão em 2 é 2 à quarta sobre 4, 2 à quarta sobre 4, mais 2 vezes 2 à quinta, mais 2 vezes 2 à quinta sobre 5. Então essa integral está aqui, ó. E aí a conta, vocês ficam à vontade, tá bom? 3 à quarta, 81 sobre 4.
Eu fiz aqui de cabeça, então os exemplos, quando eu falo de cabeça, não dá um número inteiro, bonitinho, não, né? 3 elevado à quinta é 125, vezes 2 250, sobre 5 dá 50, menos 2 elevado à quarta é 16 sobre 4, 4. E aqui 2 elevado a 5 vezes 2, 2 elevado a 6, 64 sobre 5, que dá 30,8, se não me engano, né? Isso, 30,8. Então é 30,8, 4, 50, já esqueci, acho que é 50 aqui. 50, não, é 3 elevado a 5. Eu falei 5 elevado a 3, né? 3 elevado a 5. Ih, dá um número gigantesco. 3 elevado a 5 é 343? É 81 vezes 3, né? 243. 243 sobre... Enfim. Entendeu? Eu não vou fazer essa conta. Eu acho que não tem necessidade, certo? Vocês façam a conta aí. Mas nota, observe que dá um número, certo? Isso aqui é um número. Não é uma função. E aí tá bom. Deixa eu ver se tem exercício nessa sessão. Dê uma olhada aqui nos outros exemplos, beleza? Basicamente o que eles fizeram nesses outros exemplos, é isso que a gente fez aqui, é calcular a primitiva de 1 sobre x, lembra que a derivada de ln de x era 1 sobre x, e aí a primitiva é só fazer o processo inverso. Porque deu uma bugada aqui agora, né? Parei para... Esqueci que eu tô gravando o vídeo. Basicamente, parei. O que tá errado nesse cálculo, né? E aí, de fato, ele começou aqui, ó. Observe que esse cálculo deve estar errado, porque a resposta é negativa, mas a função é positiva, certo? Olha, tem uma função que está toda em cima aqui do eixo x, então a integral dela devia ser um número positivo, né? Afinal de contas, a função está toda em cima do eixo x. Então a área com sinal aqui é positivo. No entanto, ele fez uma conta aqui que deu negativo. E uma outra observação aqui é tomar cuidado em quais... legal. Dê uma lida aqui nesse exemplo. Ó. É sempre bacana de parar um pouquinho para observar. Aqui são das hipóteses, sei lá, do teorema que a gente estava falando. Teorema fundamental do cálculo. Derivação e integração com processos inversos. Eu já até bati um papo com alguns de vocês aí no chat do YouTube. Mas acho que já deu para perceber, né, que se é a primitiva, é um processo inverso ali, e aí a pessoa perguntou assim, qual que é a diferença entre função inversa e processo inverso? Enfim, não quero colocar essa dúvida na cabeça de vocês, não, porque são duas coisas completamente diferentes, beleza? Processo inverso é ida e volta, basicamente. Agora, função inversa é uma outra coisa. E aí, derivação e integração com processos que são inversos. Né? Um vai e o outro desfaz. Basicamente é isso. Um faz e o outro desfaz. Tá bom, deixa eu ver se tem exercício. Exercício aqui, ó, de 7 a 18. Todos esses são bons. Mas não preciso fazer todos. Se fizer metade deles, está ótimo. Se parar aqui no 11, já está excelente. Aqui melhor ainda. Se não quiser fazer esse aqui, estou vendo que tem muitas coisas aqui. Melhor fazer esse aqui, ó, calcule a integral. Esse aqui são mais interessantes ainda. Então, tem bastante exercício para calcular a integral. Sugestão é fazer alguns aqui de polinômio. Esse aqui vai ter que chamar x elevado a meio, depois vai ter que calcular a primitiva de x elevado a meio. Mas é a mesma coisa, só treinar um pouquinho como é que faz meio mais 1, basicamente, esse exercício aqui. Do cosseno de θ tem um exemplo resolvido aqui no livro. Então, ó, minto então, 7 e 18 é legal, mas parte importante mesmo é entre 19 e 42, corrigindo aqui o que eu acabei de falar. Essa parte importante aqui
essa parte de 19 até 42 é, de fato, a parte mais importante. Então tá bom, até mais.